Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre nós temos o livre-arbítrio? O que quer dizer livre escolha? Ou você tem a liberdade de escolher, onde você tem essa capacidade de escolher o que é certo, o que é errado? Será que nós temos mesmo esse livre-arbítrio? Baseado no evangelho humanista, nós temos essa livre escolha, essa capacidade de escolher, mas nós não acreditamos nisso, não é isso que a palavra do nosso Pai nos revela. Então, quando nós voltamos no tempo e nós vemos que no Jardim do Éden, o Pai criando Adão e Eva e os anjos, eles tinham sim o livre-arbítrio, a capacidade de escolher livremente, porque eles não tinham esse corpo, eles não tinham pecado e eles não tinham a influência do mal sobre a vida deles. Então, nessa época, eles conseguiam ter o raciocínio sem influência do mal, só com a influência do bem. Então, eles conseguiam alcançar a santidade e fazer escolhas genuínas. Mas, depois da queda do Jardim do Éden, onde o pecado ele entrou e teve a influência do mal, nós não conseguimos escolher não pecar. Nós não conseguimos alcançar a santidade. Nós não podemos mais ter o livre-arbítrio genuíno. E sim, nós temos só o arbítrio, que é a escolha que nós temos das coisas daqui da terra. Por causa do pecado, nós entendemos que ele começa na nossa mente. Nós somos invejosos, egoístas, a cobiça, e ele sempre começa na nossa mente. Às vezes nós nem cometemos o ato, nós nem consumamos, mas o pecado ele já habitou na nossa mente só de nós pensarmos. Então, por causa desse pecado, nós temos essa influência do mal. Nós temos o pecado habitando nesse nosso corpo carnal. É um espinho, como Paulo fala. Nós escolhemos não pecar, nós não conseguimos. E hoje nós não conseguimos alcançar a santidade. Então, nós temos escolhas, nós temos o arbítrio, que é o quê? A capacidade de escolher. Nós temos isso em nós. E o que nós podemos escolher? Eu vou responder mais tarde essa pergunta. Então, nós vamos ver relatos bíblicos que nós só temos o arbítrio, porque nós não temos a capacidade de escolher o bem sozinho, por influência do mal, porque nós somos influenciados, mas nós temos um bom pai. Um dos principais pontos é que nós somos incapazes de ser salvos. Ninguém nasce moralmente bem. Pense numa criança que acabou de nascer. A própria Bíblia, ela fala que nós temos que ensiná-la no caminho que ela deve andar. Ou seja, nem as crianças nascem moralmente bem. Se fosse assim, elas fariam escolhas genuínas. Elas saberiam o que elas deveriam escolher com excelência. Exemplo, se você não ensinar o seu filho a dividir o brinquedo ou a comida, ele vai se tornar egoísta ou qualquer coisa. Nós precisamos ensinar uma criança a dividir, que é assim que ela vai aprender a saber o que é fazer o bem ao próximo. Ela tem influência do mal na vida dela. Então ela não tem o livre-arbítrio, ela só tem o arbítrio, que é a escolha, essa capaz de escolher. Na Bíblia nós vemos que o nosso Pai deixa nós fazermos planos, mas Ele é que dá a direção. Isso deixa bem claro que é Ele que dá a capacidade de raciocinar, de pensar, de dar sabedoria para nós escolhermos, mas a direção vem dele e não de nós, seres humanos.
Então nós podemos ver isso em Deuteronômio 30:19, que fala o seguinte: chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós. Coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que tua semente possa viver. Nós vemos aqui nesse versículo que o nosso Pai, ele chama as testemunhas para oferecer para o povo de Israel a vida e a morte, e que Israel escolha a vida de bênçãos, de obediência ao nosso Pai, para sua semente, ou seja, as gerações futuras poderem viver. O que quer dizer aqui? Nós temos a escolha, o arbítrio aqui nessa terra. Tudo que nós podemos escolher se refere à vida terrestre. Exemplo, o que eu vou comer hoje, se eu vou escolher um lanche, uma pizza, ou vou comer uma comida saudável, se eu vou dormir ou não vou dormir. A abstinência do sono, ela pode causar até risco de demência. Pessoa que dorme menos do que 6 horas, ela possui distúrbios neurológicos e gera transtornos à saúde. Vão desde balanços energéticos, aumento de apetite. Se você escolhe ser sedentário ou você vai fazer algum exercício, todas essas escolhas vão te levar a ter uma vida saudável, ou seja, você ter vida ou você vai ter morte. Porque o nosso Pai nos deu o nosso corpo como um templo do Espírito Santo, onde nós escolhemos através do arbítrio se nós vamos cuidar ou nós vamos destruir este templo. Nós podemos destruir, comer tudo que vem na frente através do alcoolismo, através da glutonaria, da ausência de sono, do sedentarismo. Isso é óbvio que vai te levar à morte. Um exemplo, eu não sei quando eu vou morrer. Eu me cuido, como direito, faço exercícios, durmo bem, mas o nosso Pai pode ter um propósito na minha vida de eu morrer amanhã. Mas eu vou ir para a eternidade sabendo que eu cuidei bem do templo que o Pai nos deu. E com isso, tenho galardões para nossa vida, porque nós temos que cuidar do próximo como a nós mesmos. Então, se nós não fizermos escolhas que são com arbítrio, boas para nossas vidas, quanto mais nós podemos fazer escolhas boas para a vida do nosso próximo. Nós somos exemplos. Essas escolhas de viver bem, de escolher a vida, é o que nós vamos passar para a nossa próxima geração. Tudo que nós fazemos é exemplo para a geração futura, para a geração que está chegando. Então nós temos que escolher a vida, porque se nós escolhermos a vida, nós recebemos, através desse versículo de Deuteronômio, as bênçãos ou as maldições. Mas eu sou filho de Deus, eu sou escolhido, mas toda a nossa escolha tem consequências. Nós temos que entender que o nosso estilo de vida vai alterar a genética da nossa próxima geração. Ou seja, o modo que você age, se alimenta, come, faz as escolhas que você faz, vai influenciar no DNA, do RNA do seu filho. Hoje eu fiz uma introdução sobre isso, o que é o arbítrio que nós temos. Eu quero que você pense quais são as escolhas que você está tendo. Amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto, vou trazer exemplos bíblicos para você ver como não adianta fugir do que Deus tem para você, mesmo você fazendo escolhas erradas. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!